Graça e paz, meus irmãos. Prazer muito grande falar com vocês nessa noite. Temos passado uma semana bem corrida, né? Com bastante atividade, mesmo estando em casa. E a igreja funciona, tá bom? A igreja, ela está no lar, tá? Eu quero falar um pouco para vocês hoje sobre um profeta e é o profeta Abacuque. Então abra lá sua Bíblia em Abacuque, capítulo número 3. Nós vamos ler até um verso conhecido de vocês. Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 17. Tá bom? Então, abra lá sua Bíblia e acompanhe comigo. Tá bom? Abacuque, capítulo 3, verso 17, lemos o seguinte: Ainda que a figueira não floresce, nem há fruto na vide, o produto da oliveira mente, e os campos não produzem mantimento. As ovelhas foram arrebatadas do aprisco, e nos currais não há gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Que maravilha ouvir estas palavras do profeta Abacuque. Abacuque será como eu falei, o nosso último profeta que a gente vai falar nesses próximos dias, tá bom? A gente está abordando várias histórias do Velho Testamento. Abacuque vai ser o último. Depois nós vamos entrar um pouquinho mais no Novo Testamento. Você sabe o que significa a palavra Abacuque? Sabe? Abacuque significa abraço, tá bom? Abacuque significa abraço. Bom, vamos esquecer um pouquinho a pandemia, tá? Porque o abraço aqui está falando sobre a questão da fraternidade, né? Que a gente tem que ter entre os irmãos. Abacuque foi um profeta do pré-exílio, então ele profetizou antes do povo de Israel ser levado para o cativeiro babilônico. Abacuque escreveu mais ou menos aí uns 7 séculos antes de Cristo. Pelo jeito, Abacuque era um homem meigo, um homem de caráter espiritual, e ele manifestou um grande amor com o seu povo. E ele cumpriu sua função como mensageiro de Deus. E naquela época que Abacuque estava profetizando, a nação estava mergulhada no pecado, o povo havia se desviado dos caminhos do Senhor, as pessoas estavam muito voltadas à idolatria, enfim, as pessoas perderam, né, o temor do Senhor. E Abacuque então vem alertando o seu povo, principalmente se não houvesse o arrependimento, o povo seria levado para o cativeiro babilônico. E no livro de Abacuque, Abacuque alterna um pouco alguns assuntos. Por exemplo, né, em alguns momentos ele fala diretamente sobre o pecado da nação. Por exemplo, em capítulo 2, verso 4, ele fala assim: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então ele está falando do lado soberbo do povo de Israel. Em outras horas também, Abacuque, ele já fala, por exemplo, sobre a glória de Deus. Por exemplo, em capítulo 2, verso 14, ele diz: Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Inclusive é uma referência lindíssima para a gente falar num outro momento, tá bom? Mas os versos que nós lemos aqui de Abacuque, capítulo 3, verso 17, ainda que a figueira não floresce, nem há fruto na vide, e aí ele vai falando, né? No finalzinho do verso 18, todavia eu me alegrarei, me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, enfim. Mesmo que as coisas estejam acontecendo, diz Abacuque, coisas contrárias. Abacuque diz, ainda assim eu me alegro no Senhor. Irmãos, nesta frase aqui, eu vejo Abacuque manifestando a sua confiança no Senhor. E esse é o tema hoje da nossa meditação.
a nossa confiança no Senhor. E aqui desse trechinho de Abacuque, capítulo 3, eu separei algumas lições para gente, tá bom? Grava bem essas lições, tá? A primeira lição de confiança em Deus é que a confiança em Deus, ela não está limitada às circunstâncias favoráveis, tá? A confiança em Deus, ela não está limitada às circunstâncias favoráveis. Por isso que ele diz, ainda que aconteça tal coisa, ainda que a gente não tenha aquilo, ainda que, e assim por diante. Então, Abacuque está dizendo que a sua confiança, ela não está limitada às circunstâncias favoráveis. Parece que Deus só é Deus quando as coisas são favoráveis. Quando tudo está bom, parece que maravilha, né? Deus, a gente confia em Deus. Irmãos, Deus é Deus nas situações boas ou nas situações ruins, nas situações difíceis e nas situações fáceis, nos momentos de crise e também nos momentos de paz. Deus, ele sempre será Deus. E os cristãos precisam compreender que para Deus as circunstâncias são as mesmas. Para Deus não tem crise, para Deus não tem dificuldade, para Deus é uma coisa só, né? Nós precisamos entender isso. Eu acho que para Deus ver os seus filhos passando por dificuldades não torna Deus maior ou Deus menor. A nossa confiança em Deus, ela não pode estar baseada só nas circunstâncias favoráveis. Não. A nossa confiança em Deus, ela deve ser independente daquilo que esteja acontecendo. Deus, ele não sofre variação nenhuma, ele é o mesmo. Abacuque confiava em Deus em toda e qualquer situação. Você vê que o apóstolo Paulo também falou sobre isso, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, tá bom? Então a primeira lição é que a confiança em Deus, ela não está limitada às circunstâncias favoráveis. Em segundo lugar, a segunda lição é que a confiança em Deus, ela também não está limitada aos produtos básicos de sobrevivência, né? Por isso que Abacuque, no capítulo 17, a parte B, ele diz, é, ainda que os campos não produzem mantimento, não é? A confiança em Deus, ela não está limitada aos produtos básicos de sobrevivência, tá bom? Quando fala sobre essa confiança em Deus, não estando limitada, né, aos produtos básicos de sobrevivência, me faz lembrar uma história bem interessante. Anos atrás, quando estávamos trabalhando como missionário, nós recebemos um grupo dos Estados Unidos que vieram nos ajudar em alguns projetos lá no Nordeste. E eu fiquei impressionado que durante, bem mais pro finalzinho do período desse grupo ali com a gente, teve uma mulher que ela chegou pra gente e ela falou assim, puxa vida, né? Vocês aqui têm uma vida tão simples e vocês manifestam uma satisfação, uma alegria de estar servindo a Deus, que é uma coisa impressionante. Aí ela disse assim, lá nos Estados Unidos a gente tem de tudo e ainda assim a gente não é feliz. Isso foi as palavras desta mulher. Irmãos, a confiança em Deus vai muito além do básico, não é? Às vezes nós queremos obrigar a Deus a dar muito mais do que temos, como se tivéssemos algum tipo de direito e Deus tivesse o dever de dar algo para nós. Mas a nossa confiança, ela não está limitada, não é? Só aos produtos básicos de sobrevivência. Deus não promete riqueza, Deus promete a sua presença. Deus não promete muitos bens para nós, Ele promete o suprimento de nossas necessidades. Esse evangelho moderno que a gente encontra por aí é que tem nos incitado a dúvidas sobre quem realmente Deus é e aquilo que Deus faz. E isso tem feito que os cristãos deixem o amor
incondicional e busquem o prazer, não é, neste mundo. Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa confiança, tá bom? Terceira lição. A confiança em Deus, ela está alicerçada em sua pessoa. Por isso que no versículo 18, Abacuque diz: Todavia eu me alegro no Senhor. Não é? Interessante que ele diz: Exulto no Deus da minha salvação. Não é? A confiança em Deus, ela está alicerçada em sua pessoa. A nossa confiança está em Deus, tá? A nossa confiança está na pessoa de Deus, em quem Ele é e não naquilo que Ele faz. Muitos hoje seguem a Deus pelos benefícios que possam ter e não por amor e gratidão. Muitos ainda estão tentando fazer trocas, não é? Querem fazer favores a Deus para receber algo em troca. Isso não dá certo. Hoje nós trabalhamos e nós fazemos algo para Deus porque nós o amamos. Nós não queremos nenhum tipo de troca. Nós servimos a Deus por gratidão, por amor, não é? Porque nós apreciamos o caráter, não é, do nosso Deus. Inclusive, as bênçãos de Deus são resultado da sua graça, da sua misericórdia, e não porque nós merecemos alguma coisa. Nós nunca vamos merecer absolutamente nada. Tudo aquilo que vem das mãos de Deus é fruto da sua graça e da sua misericórdia conosco. Por último, a confiança em Deus, ela está alicerçada em sua segurança. O texto que diz, no verso 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza. A nossa confiança em Deus gera esta segurança. Deus é a nossa fortaleza. E a nossa fortaleza contra os muitos inimigos que procuram destruir a nossa vida. Deus é essa fortaleza. Vamos lembrar que as fortalezas do passado, elas eram muradas, elas eram cercadas por um tipo de um rio, uma lagoa, e os inimigos não tinham acesso. Só tinha uma única entrada ali para a fortaleza. Irmãos, assim também é a nossa vida. Quando nós estamos refugiados em Deus, ali nós temos a nossa segurança. Mas é interessante que só existe um tipo de acesso. E esse acesso aos inimigos, muitas vezes, está ligado com nossa própria vida, nosso próprio coração, a nossa própria mente. São os nossos inimigos que plantam as dúvidas, as discórdias, o medo, as incertezas. Os inimigos é que plantam esse tipo de semente, não é, no nosso coração. Mas em Deus nós temos uma fortaleza, nós temos uma segurança em Deus. Quando nós confiamos incondicionalmente no Pai, nós temos essa certeza, não é, nos nossos corações. Por isso que eu quero deixar essas 4 lições para vocês, só lembrando, né, você que está aí anotando, tá? A confiança em Deus, ela não está baseada, ou melhor, ela não está limitada às circunstâncias favoráveis. A confiança em Deus também não está limitada aos produtos básicos, não é? De sobrevivência. A confiança em Deus, ela está alicerçada na sua pessoa. A confiança em Deus, ela está alicerçada em sua segurança, segurança que Deus dá para a gente. A nação de Judá, ela estava bem prestes a experimentar o cativeiro. E Abacuque veio pregando o arrependimento do povo, porque muitos juízos viriam sobre a nação. E infelizmente a nação não escapou. A nação foi sim para um cativeiro babilônico, porque a nação deixou de confiar no Senhor. Porém aqui Abacuque, ele diz que quem confia em Deus, independente das situações, ele tem alegria.
Aquele que confia em Deus, independente das situações, vê em Deus o salvamento. Aquele que confia no Senhor, independente das situações, tem em Deus esta fortaleza, este refúgio, esta segurança que nós precisamos. Por isso, irmãos, vamos confiar em Deus, não é? Vamos esperar no Senhor e vamos esperar pelo seu recurso, tá bom? Esta é a palavra que eu quero deixar para vocês nesta noite. Não esqueçam, meus irmãos, de participar conosco através das suas ofertas, seus dízimos. Eu tenho falado isso muito, eu não gosto de estar falando sobre isso, porque a igreja não é supermercado, onde a gente fica falando sobre isso, né? Mas eu preciso, porque nós temos compromissos, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu apoio para que a gente continue mantendo a obra de Deus, tá bom? Forte abraço para você, Deus te abençoe, que você tenha uma boa noite de descanso, tá? Tchau, até mais.